Informação importante: Gabigol está impedido de enfrentar o Cruzeiro nesse domingo. Você sabe que Santos e Cruzeiro jogam no Mineirão em partida do Campeonato Brasileiro. Gabigol segue vinculado ao Cruzeiro e está emprestado ao Santos até dezembro. Nesse contrato de empréstimo nem há previsão de utilização do Gabigol em confrontos contra o Cruzeiro. Nicola, mas não tem uma multa? Não, não tem. Isso porque o Cruzeiro emprestou o Gabigol de graça para o Santos e ainda pagando a maior parte dos vencimentos. Já contei para vocês que o Gabigol ganha no Cruzeiro R$3.450.000. Acontece que o Santos banca apenas R$1.250.000. Os outros R$2.200.000 por mês são arcados pelo Cruzeiro. E é diante dessa realidade que o Cruzeiro, ao emprestar o Gabigol, deixou bem claro: Santos, você não poderá, em hipótese alguma, utilizar o Gabigol em jogos contra a gente. Isso ficou firmado, ficou combinado, e o Gabigol é desfalque certo para o duelo desse domingo, que marca a estreia de Cuca à frente do Santos. Santos que não vai ter Gabigol e também Neymar. O Cuca, em sua apresentação como treinador do Peixe, admitiu que o Neymar, por conta daquele controle de carga, será poupado. Só para completar sobre o Gabigol, temporada atual de 12 partidas, 7 gols e 2 assistências. Dá para dizer que a performance do Gabigol não é como a esperada, mas os números são bons. Tem 9 participações em gol em 12 jogos. E nos últimos 3 jogos foram 4 gols marcados. O Gabigol reencontrando o caminho das redes. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa desse veto, da proibição do Gabigol em estar em campo contra o clube que detém seus direitos econômicos. Vamos juntos com as primeiras do dia. Neste sábado, começando com o empate do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Abertura da 4ª rodada, o Cruzeiro empatou com o Flamengo fora de casa. A Marília fez 1-0 para o Cruzeiro e depois o Flamengo empatou já nos minutos finais. O Cruzeiro chegando aí a 8 pontos em 4 partidas. Vem muito bem o time do técnico Jonas Urias. Claro que o ideal era buscar esta vitória, mas ficou no empate. Então, o time comandado pelo Jonas, e agora o Cruzeiro vai voltar a jogar no dia 26, quinta-feira. E aí é mando do Cruzeiro diante da equipe do Fluminense. Mais um bom jogo no Campeonato Brasileiro Feminino A1. No Brasileirão, o Cruzeiro entra em campo amanhã, mas a rodada de número 8. 8 rodadas já, hein, pessoal? E o Cruzeiro até agora não venceu. A rodada começa neste sábado. O Red Bull Bragantino recebe a equipe do Botafogo, o Fluminense encara o Atlético Mineiro e o São Paulo faz clássico diante do Palmeiras. Neste domingo temos Remo e Bahia, Atlético Paranaense e Coritiba, é o Atletiba, Cruzeiro e Santos, Vasco e Grêmio, Vitória e Mirassol, Internacional e Chapecoense, Corinthians e Flamengo. Esse jogo vai fechar aí o domingão às 8h30 da noite, em Corinthians contra o Flamengo. É um bom duelo também nesta rodada. Lembrando que o jogo Cruzeiro e Santos às 4h da tarde no Mineirão, com um grande público, hein? Mais de 35 mil ingressos vendidos. O Cruzeiro aí tendo a torcida neste momento, dando um voto de confiança e querendo, claro, tirar o Cruzeiro dessa situação mais do que incômoda na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro é o lanterna. E aí, agora o time precisa dar uma resposta positiva, porque a situação vai ficando cada vez mais apertada. O Santos, que vem sem o Gabigol, aí por causa de questão contratual, e o Cuca, que vai fazer a estreia no comando do Santos, ele confirmou que Neymar também não joga, por causa de um controle de carga. O Neymar, ele fica fora do compromisso deste domingo, e aí vamos ver o que vai escalar aí a equipe do Santos, não tendo então o Gabigol, aí questão contratual, e o Neymar por causa de controle de carga. É o Santos que vem também bastante pressionado, mas o Cruzeiro tem que fazer a parte dele, e aí vamos aguardar hoje. A preparação será encerrada pelo técnico Wesley Carvalho, e depois
os jogadores vão se concentrar para este compromisso. Deixa eu só confirmar aqui a questão do treinamento, porque como o jogo é neste domingo à tarde, aí temos que conferir a última atividade e vai ser na tarde deste sábado mesmo, que o Cruzeiro treina e depois o ritmo é de concentração. Gerson está de volta, Matheus Pereira está de volta. Matheus Pereira cumpriu suspensão, Gerson foi preservado por causa de desgaste. Possibilidades: Lucas Romero e Bruno Rodrigues serão testados neste sábado. Dependendo da resposta, serão relacionados. Caio Jorge ainda não está 100% e por isso é dúvida para esse jogo. Não sei se vai para o jogo ou se fica até fora mesmo do banco. Se for para o jogo, seria uma possibilidade de ficar na reserva, porque ele perdeu muito treino nos últimos dias por causa do trauma no pé. E com isso tem chance do Ney Villarreal continuar no comando de ataque. Fica a dúvida se o Wesley faz mais alguma mudança. Por exemplo, o William, bastante contestado. O jogador poderia dar lugar ao jovem Cauã Moraes. Então, vamos acompanhar. O Cruzeiro vai fechar a preparação neste sábado. Lembrando que o jogo terá apito de Ramon Abate Abel. Ele que é árbitro FIFA de Santa Catarina e o dono do apito neste domingo no Gigante da Pampulha. Tá falado, pessoal? Essa é a expectativa do torcedor. Seria hoje, né? Ele chegaria hoje à tarde aqui em Belo Horizonte, mas é Natal lá em Doha, né? Então é uma questão de calendário também, isso atrapalhou um pouquinho. Sabemos que há uma alteração no espaço aéreo também daquela região. Isso também influencia, né, por conta dos conflitos que acontecem ali naquela região do Oriente Médio. Há uma alteração, há uma mudança, mas a expectativa é que ele chegue até segunda-feira, né? Então até segunda-feira ele aqui em Belo Horizonte para conhecer a Toca da Raposa, para conhecer a infraestrutura que ele vai trabalhar. E o que sabemos também, ele está trabalhando muito já com vídeo, né? Assistindo os jogos do Cruzeiro, viu ao vivo o duelo do Atlético Paranaense, deve ter preocupado pra caramba, deve ter ficado com um pouquinho de cabelo branco, dor de cabeça, porque não foi bom, mas essa é a realidade, né, Abílio? Há uma semana, vamos dizer que a gente está trabalhando desse nome, desde a coletiva ali do Pedro Júnior, aquela declaração do Pedro Júnior, a Itatiaia já falando o nome do Arthur Jorge, né, que seria o treinador, o plano A do Cruzeiro. Então a gente está acompanhando esse caso realmente bem de perto e é isso que dá para atualizar até segunda-feira. Ele deve estar chegando em Belo Horizonte, sim. Meio-dia 20 de profundidade de elenco. Um time muito diferente, uma situação muito distinta daquele Botafogo de 24? Eu acho que o Cruzeiro, em termos de time titular, eu acho que é um time titular com uma qualidade semelhante ali à do Botafogo de 2024. Mas eu acho que em termos de opções para trocas, características, aquele Botafogo era mais forte. E pensando especificamente o time, tem uma diferença ali, por exemplo, o Botafogo de 2024 tinha o Luiz Henrique, né? Um jogador de beirada, de drible, de 1 contra 1, de muita explosão, de muita velocidade. O Cruzeiro hoje não tem essa peça à disposição. O ponta mais qualificado, de mais experiência que o Cruzeiro tem no seu grupo é o Sinisterra, que infelizmente convive aí com lesões recorrentes. Aí você tem o Arroio, que terminou a temporada de 2025 muito bem, que é um garoto de muito potencial. Às vezes peca um pouquinho nas finalizações, mas nisso de jogo de velocidade, de jogo de espaço, ele vai muito bem, mas que hoje, pelo menos, não tem uma condição de titular no Cruzeiro. Ele vai encontrar um Cruzeiro estruturado com 2 jogadores de lado do campo, que são muito mais meio-campistas do que atacantes, né? O Christian até se desenvolveu, digamos assim, como um ponta, mas ainda não é esse cara de drible, de jogada de linha de fundo. O Gerson também não. Então ele vai ter que fazer algumas adaptações, mas pode ser um time com uma defesa muito forte, assim como era aquela do Botafogo, com o Fabrício Bruno e com o Vidalba recuperando confiança. Naquele time ele tinha o Almada, que era um jogador de muita inteligência para clarear, para pensar as jogadas. Ele tem o Matheus Pereira, tem a genialidade, o momento, né, a qualidade do Caio Jorge, que é um atacante de muita movimentação, que pode trazer um equilíbrio nisso também, de às vezes ele não ter esse jogador de explosão pelo lado do campo. Naquele Botafogo ele explorava muito os laterais ofensivos, laterais esses que o Cruzeiro tem. Então é claro que cada trabalho tem uma realidade, tem uma história. Dá para ele adaptar algumas coisas, mas sim, creio que o elenco que ele vai encontrar aqui perde em comparação com o Botafogo de 2024. Meio-dia, 35 minutos. Em meio a tudo isso, o Pancieri tem mais um jogo, mais um desafio pro Sidney, hein? Tem o Cruzeiro contra o Peixe amanhã, no Gigante da Pampulha. Olha só, o Cruzeiro trata esse jogo como aquele determinante para essa retomada de rota que ouvimos tantos nossos comentaristas falando também, né? Que Sidney? Wesley Carvalho. Você falou Sidney? Sidney Lobo é do Mano Menezes, né? Auxiliar do Mano Menezes. Tá lá no Peru. Foi interino do Cruzeiro em alguns momentos. Wesley Carvalho. Você também já tá longe. Voltei um tiquinho no tempo. Você tá longe com essa segurando essa latinha. Tá com a cabeça lá no Peru. A quinta série é a terra, né? Não, aí vem um Panzi e joga tudo no buraco. Olha só, amanhã
é o jogo tratado como uma necessidade de vitória. O Cruzeiro não venceu no Brasileiro, o Cruzeiro soma 4 derrotas no Brasileiro, o Cruzeiro tem 3 empates, os 3 pontos são de empates, então é essa necessidade de vitória com o apoio da Nação Celeste. Ontem a última parcial do Cruzeiro, 35 mil. Eu não, vou falar aqui, ó, sabadão, dia 21, deve estar chegando em quase 40. Né? Então, há todo um clima de jogo domingo às 4 horas, do Arthur Jorge ter sido contratado, tudo isso favorece para que o Cruzeiro tenha aí uma boa torcida, um bom número e venha uma vitória. Essa é a realidade do Cruzeiro. E para amanhã, olha as boas notícias. Matheus Pereira volta de suspensão. Gerson treinando, acompanhava ontem o noticiário do nosso Rubem Júnior, que também está aqui para falar do Peixe, voltando a trabalhar. O Cruzeiro tem uma possibilidade muito grande de ter o Caio Jorge. O treino de à tarde hoje vai dar esse caminho aí pro Wesley Carvalho. Tem uma possibilidade também do Cruzeiro ter o Bruno Rodrigues no banco. Então vai clareando, né, algumas questões vamos colocar nesses dias nublados do Cruzeiro, né? A verdade é essa, para buscar uma vitória dentro desse contexto do Campeonato Brasileiro, que é sinal de alerta mais que ligado, Abílio. O alerta tá ligado, Edu, a resposta precisa vir e nada melhor que uma atmosfera favorável. O Cruzeiro tem que entender ou tentar, né, fazer com que a torcida jogue ao seu lado amanhã. Como é que isso vai acontecer? Vai jogar, cara. Eu acho que o fato de não ter o Tite no banco, e aí não é nem a questão da minha opinião, mas motiva o torcedor. Sim. Era o que o torcedor queria há mais tempo. E não é mais o Tite, ainda que seja o Wesley, o Arthur ainda não tenha chegado, se apresentado. Isso motiva o torcedor. Dá esperança ao torcedor de ver algo diferente. Não que ele viu na Liga Arena naquele primeiro tempo. Ali, pra mim, foi muito mais postura do que ausência. Aliás, foi ausência de postura. Vamos ser mais claros. É uma vergonha o que aconteceu no início, na primeira metade do primeiro tempo na Liga Arena. Você pode estar com time reserva, misto, titular. Aquilo não pode voltar a acontecer no Cruzeiro na temporada e em momento algum. Mas outros fatores, né? Por exemplo, não vem mais. Mas o Neymar era um fator que motiva qualquer torcida, tá? Não é só a do Cruzeiro. Qualquer torcida que o Neymar vai jogar em determinada cidade, há um fator diferente, motivacional. Infelizmente ele não vem. E eu gostaria muito de ter o Neymar aqui, até porque ele não está vivendo seu melhor momento, o Santos fica menos intenso, estou sendo até o espertão da situação, mas enfim, ele não vem. E esse fato de ter o Wesley no banco, a esperança de trazer um Cruzeiro diferente, o anúncio aí, não oficial, mas enfim, do Arthur Jorge como o treinador para a sequência da temporada, isso tudo motiva o torcedor, retornos importantes, como trouxe o Pancieri agora, né? Gerson, Matheus, possivelmente um Caio Jorge, cara, isso conta, isso pesa, e o adversário, que é uma equipe tradicional, é um grande clássico do futebol brasileiro, ainda que não tenha suas principais peças, né? Não tem Gabigol, não tem Neymar, mas tem um novo treinador muito conhecido aqui de Belo Horizonte, que é o Cuca, que teve pouco tempo para colocar suas ideias no time. Expectativa de um Cruzeiro melhor, Abílio. E passou da hora, né? Não tem mais o que fazer. Eu não quero nem saber de atuação, de rendimento, de desempenho amanhã, não. Eu quero saber de 3 pontos de resultado. É a única coisa que interessa e o que importa pro jogo de amanhã no Mineirão. 12h39, Rubem, a gente falar do outro lado. Bora destacar o Santos, que trocou de treinador ao longo da semana, que já tá todo mundo falando, né, do Neymar. Rubem Júnior, quais são as informações do Peixe neste sabadão? Um abraço, boa tarde, Rubinho. Boa tarde, é pra você, Pedro. Pros amigos e amigas do Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o meio-dia com 40 minutos, o Santos finalizando a preparação, chegando no período da tarde em Belo Horizonte. A grande expectativa, né, a presença do Neymar na capital mineira foi adiada, não vem com a delegação. Isso foi antecipado pelo técnico Cuca ontem na sua entrevista de apresentação. O Cuca vai para a sua 4ª passagem, né, à frente do Santos, 62 anos, com toda a sua experiência para tentar a recuperação da equipe na competição. E o Cuca está conosco, ele que chega para a vaga do Vojvoda, que ficou um pouco mais de 6 meses ali à frente do Santos, com 34 jogos, foram 10 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. E o Cuca, na apresentação, já abre o jogo a respeito do craque Neymar. O Neymar, eu tive uma conversa separada com ele, e já abro para vocês que ele vai ficar fora do jogo de domingo, por ele ter jogado 2 partidas seguidas e não poder fazer essa terceira em 7 dias, sobre risco de ter alguma lesão, coisa assim. Então, como é que é o termo que é usado hoje? Controle de carga, isso. Controle de carga, e ele fica, não é para preservar ele, o cara pode pensar, mas por que ele vai ficar fora se ele só vai ter jogo daqui 12 dias? Porque o risco de ter uma lesão em cima de quem está voltando de uma lesão em ter 3 jogos em 7 dias, segundo a nossa fisiologia e o departamento médico, é muito grande e a gente não pode correr esse risco. Obrigado, Cuca, conosco aqui na Itatiaia, meio-dia com 42 minutos, então sem Neymar preservado para esse controle de carga. O meio-campo fica a interrogação, se vai o Tassiano ou se vai o Roleiser. O time do Santos, que vem sofrendo também no Campeonato Brasileiro, vem de derrota para o Internacional e sofre muitos gols na competição, fica atrás apenas aí do próprio Cruzeiro e também do Remo. Até então o Peixe sofreu 13 gols na competição. Um provável time para amanhã: Gabriel Brazão, revelado pelo Cruzeiro, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar.
Oliva, Gabriel Bom Tempo, Olaze, olha o Barreal, hein? Reencontrando o Cruzeiro com o Tassiano e o Rony, que esteve recentemente no Atlético. O Santos, 6 pontos, né? Na 16ª colocação, muito próximo ali do Z4. É o Peixe sem Neymar e sem Gabigol, por força de contrato, Pedro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.